o céu, meus irmãos. A nossa esperança é o céu. É o céu. Irmãos, está acontecendo algo em Israel, né? Porque Israel, o Israel está com apoio americano. Israel destruiu o aeroporto dos Houthis, destruiu o porto, né? O porto. E agora está aí, ó. Israel expande operações em Gaza enquanto metade dos habitantes de Gaza buscam sair e líderes do Hezbollah são alvos de ataque no Líbano. E agora, pelo jeito, o Netanyahu entrou nessa região para não sair, tá? Para limpar e para fazer a cidade de Jared Kushner. Gaza se tornará um centro turístico, segundo os globalistas, e o pai da ideia de Gaza fornecer turismo e lucratividade é Jared Kushner, o genro de Donald Trump. Então, olha a matéria. Lideranças militares israelenses aprovam a expansão das operações em Gaza. A liderança das Forças de Defesa de Israel e a Agência de Segurança Interna apoiaram uma campanha militar ampliada em Gaza, conhecida como Operação Carruagens de Gideão, com o objetivo de desmantelar a infraestrutura do Hamas e enfraquecer a capacidade operacional do grupo. A decisão ocorreu após uma reunião estratégica de alto nível, realizada em 6 de maio, no quartel-general do Comando Sul, liderada pelo chefe-maior do Estado, tenente-general Eiyahu, pelo diretor Shin. A fase recém-autorizada prevê intensificação das manobras dentro da faixa de Gaza, com foco na manutenção do controle nos territórios capturados. Esta decisão está alinhada a uma declaração recente do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que enfatizou um esforço decisivo para desmantelar o poder militar do Hamas. Netanyahu, falando em uma mensagem de vídeo na segunda-feira, ressaltou a importância de manter pressão sobre o Hamas, afirmando que Israel não cederá até a capacidade do grupo de lançar ataques contra civis israelenses seja eliminada. Agora veja bem, irmãos, quase metade dos habitantes de Gaza expressam desejo de migrar em meio a uma crise em curso. Uma pesquisa recente realizada pelo Centro Palestino de Políticas revela que quase metade dos moradores de Gaza consideraria emigrar se tivesse a oportunidade, destacando a crescente frustração com crise humanitária e econômica no enclave costeiro. A pesquisa realizada entre 1 e 4 de maio constatou que 49% dos entrevistados buscariam mudar para o exterior, refletindo a desilusão generalizada com o conflito em curso e permanente no poder. E aí, irmãos, olha só, as forças de Israel realizaram uma série de ataques aéreos direcionados no Líbano, eliminando figuras importantes do Hamas e Hezbollah. Entre os mortos estava Khalid, um agente de alto escalão do Hamas responsável por coordenar ataques fronteiriços e contrabando de armas. O ataque ocorreu pelo Sidom em 7 de maio de 2025, hoje, como parte de um esforço mais amplo para interromper as capacidades militares dos grupos, apoiado pelo Irã, que opera na região. Irmãos, os ataques de Israel, na minha visão, são sobrenaturais, os ataques de Israel, na minha visão. E eu vou dizer por quê. Por quê? Porque eles são altamente precisos.
Irmão Miros, o senhor me mandou vídeos hoje sobre Gaza, né? Foi hoje que o senhor mandou vídeos sobre Gaza? Eu digo, foi as matérias, né? Foi ontem. A gente vê claramente, né, que as coisas em Israel, elas estão caminhando para um controle contra, olha só, o controle contra o Hezbollah, o Hamas, os outros que são financiados pelo Irã. E os Estados Unidos, o senhor Donald Trump, ele ameaçou, né? Ameaçou o Irã hoje. Olha o que Trump disse sobre o Irã hoje. Hoje. Olha aí, ó. Trump acende a pólvora, o Irã deve temer ordem explosiva dos Estados Unidos sobre suas instalações nuclear. O presidente dos Estados Unidos emitiu um alerta ao Irã na quarta-feira, insinuando que acabará com seu programa nuclear de uma forma ou de outra. Em entrevista, o ex-diretor adjunto e escritório de gestão pessoal dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos declarou que gostaria de chegar a um acordo com a nação persa. Questionado se os Estados Unidos ofereceram ao Irã escolha de entregar suas centrífugas nucleares e urânio ou ser bombardeado, Trump respondeu sim, é mais fácil assim, muito mais fácil. Prefiro fechar um acordo realmente criterioso, queremos total criteriosidade e podemos fazer isso. Temos pessoas muito brilhantes. E em outros lugares poderíamos fazer isso de forma muito mais robusta, mas eu preferiria um acordo verificado e robusto em que realmente os explodíssimos ou simplesmente desnuclearizássemos. Mas no outro caso não há duas alternativas: explodi-los lindamente ou explodi-los brutalmente, disse ele, aparentemente se referindo às centrífugas nucleares do Irã. E eu acredito piamente que o Irã, esse negócio aqui, irmãos, ele vai ficar mais perigoso para o Irã, porque Donald Trump está indo para a Arábia Saudita. Donald Trump está indo para a Arábia Saudita. Olha aí, ó, revista da matéria Veja. Obrigado, irmão Miros. Gaza será totalmente destruída e palestinos serão deslocados, diz ministro de Israel. Declarações ocorreram um dia após o Gabinete de Segurança israelense aprovar um plano que prevê conquista e manutenção do enclave. Irmãos, resumindo essa questão, para ser bem simples para vocês, Trump voltou para isso, né? Para que o acordo de Abraão chegue no seu ápice, para o Irã ser enfraquecido, todas as células de oposição a um acordo de paz caiam e a manifestação do terceiro templo, ou templo que será usado pelo anticristo. É dessa forma, é assim que está, né?
É por isso que Trump é reconhecido por Israel como Rei Ciro, aquele que trabalha a favor de Israel para liberar Israel, para que o templo seja erguido e para que haja o florescer da figueira, para que os judeus se sintam seguros de voltar para a sua casa. Isso é tão bíblico, tão profético, tão claro, tão nítido, que muita gente não quer acreditar. Então, onde estava lá um monte de refugiado, vai se transformar numa metrópole, uma smart city totalmente controlada para o controle do iníquo. E está aí, as coisas estão acontecendo numa velocidade anormal e sobrenatural, mas infelizmente muitas pessoas não querem acreditar. Então, está acontecendo, irmãos, algo assombroso na Rússia, tá? A Globo disse, eu não sei o que o Lula está fazendo na Rússia, porque só tem ditadores na Rússia. Né? Eu não sei se é uma piada isso daqui, mas hoje teve repórter, né, da Globo News dizendo, eu não sei o que o Lula vai fazer na Rússia, porque só terá ditadores no dia da vitória. Só terá ditadores no dia da vitória. E um dos marcos dessa questão, a gente vai falar, que é a matéria de capa, eu já falei para vocês, quem aqui lembra que eu falei que a Rússia já tinha comprado a Venezuela, que a Rússia tinha comprado a Venezuela. Eu sempre falei isso para vocês. A Venezuela pertence à Rússia. Aí a Globo me diz, eu não sei o que o Lula vai fazer no monte de ditador, no meio de um monte de ditador. Se o sonho dele é ser um ditador. Se eles trabalham para um pseudo-ditador. É incrível, né, irmãos? Olha aí, ó, ida do dia da vitória em Moscou coloca Lula ao lado de líderes autoritários. Único governante eleito democraticamente é o primeiro-ministro da Eslováquia, ultraconservador aliado de Putin. A presença do Lula em Moscou nessa sexta-feira para celebrar os 80 anos da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista coloca o Brasil ao lado de ditaduras e de governos ultraconservadores alinhado com a autocracia de Putin. A democracia da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Coreia do Sul, entre outras, ignora o convite, como tem feito desde a primeira invasão da Ucrânia. A América Latina, além de Lula confirmar a presença, ditadores de Cuba, Miguel Dias, da Venezuela, Maduro, da Europa, só o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, ultranacionalista e conservador aliado de Putin, contrário à imigração e às minorias. Alexander Vučić, presidente da Sérvia, havia anunciado sua ida também, mas está doente. Os sérvios são tradicionais parceiros da Rússia na disputa por influência dos cristãos ortodoxos contra católicos croatas e muçulmanos bósnios.
Contrapartida, Lula estará ao lado do ditador chinês Xi Jinping, que, aliás, visitará na sequência em Pequim. De Belarus, Alexander, aliados de Putin na questão contra a Ucrânia, das 5 ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, Armênia, Azerbaijão, além da Mongólia, todos satélites da Rússia. A lista de confirmados até agora inclui também o capitão Ibrahim Traoré, homem forte de Burkina Faso, que depende do grupo de mercenário russo Afrika Corps, ligado a Putin para permanecer no poder contra a ameaça de células jihadistas e o presidente da autoridade palestina. Irmãos, olha a quantidade de tiranos em um só lugar. E aí, eu digo para vocês que algo mais assombroso que isso é a questão da Rússia fechar um mega acordo. Veja que os Estados Unidos já levantaram a voz contra essa decisão. Ó. Rússia e Venezuela ampliam laços estratégicos com um documento poderoso. Em visita a Moscou, o presidente venezuelano Nicolás Maduro e o líder russo Vladimir Putin formalizaram nesta quarta-feira um acordo de parceria estratégica e cooperação entre os dois países. A assinatura do documento ocorreu um dia após conversa entre os chefes de Estado e foi classificada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry, como poderosa, significativa e importante. Maduro chegou à capital russa na terça-feira para participar da celebração dos 80 anos da vitória contra a Alemanha, marcada para dia 9 de maio na Praça Vermelha. A presença do presidente venezuelano ocorre em um contexto de tensão após o líder ucraniano Vladimir Zelensky ter advertido sobre possíveis consequências para aqueles que comparecerem às comemorações em território russo. Durante o encontro com Putin, Maduro teceu elogios à atuação do povo russo e soviético no combate ao nazifascismo de 8 décadas. Ele destacou o caráter impressionante dos esforços que, segundo ele, evitaram um período sombrio de atrasos e crimes para a humanidade. Maduro enfatizou que o Exército Vermelho, com sua grande vitória há 80 anos, o povo russo, o povo soviético e seus heróis politicamente e militares, com o sacrifício de 27 milhões de seres humanos, salvaram a Europa e salvaram a humanidade. O presidente venezuelano reiterou seu apoio permanente tanto ao povo russo como a Vladimir Putin, classificando a Rússia como parte de um grupo de novas potências não colonialistas e não hegemônicas que estabelecem relações internacionais baseadas no respeito. Ditadores que matam seus adversários, que silenciam a oposição e que levam o povo a uma escravidão total e uma dependência total do Estado. É uma vergonha, né, irmãos? O Lula fazer parte de tudo isso. Eu vou reiterar minha palavra. É uma vergonha o Lula colocar nós brasileiros no meio de tudo isso. Né? O povo cubano sem energia, sem alimentação, a Venezuela, o povo migrando toda para o Brasil, para o Equador, para o Peru, para a Colômbia, para não passar fome, as pessoas perderam todos os seus patrimônios. É uma vergonha a gente ver a situação que o povo chega. E é incrível, irmãos, é incrível a gente ver. Eu vi um vídeo de um jovem
que está viral aí na internet, um moreno falando sobre evangelho e tal. Irmãos, o que ele fala é bonito, mas com uma forte mensagem esquerdopata por trás, tá? Uma forte... eu não tenho o vídeo dele aqui, mas muita gente está compartilhando. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui, só para vocês entenderem, tá? Existe fundamento no que ele fala. Eu não estou dizendo que não existe fundamento. Mas você vê que o fundamento que ele propaga é um fundamento alinhado à teologia liberal. Eu vi no... Vamos ver se eu acho esse vídeo. Então eu digo para vocês... Não está mais. Estava no... Mas é um moreno que está aí na mídia. E eu digo assim... Ele traz uma mensagem, né? A mensagem que ele traz é uma mensagem sobre a questão dos negros, do amor ao próximo. E aí eu digo que muita gente vai ouvindo essas mensagens, vai criando uma mentalidade do salário básico universal, de tudo que está propagando aí o mundo atual. Abdu, será que é Abdu o nome dele? Não é. Mas eu vou achar, amanhã eu coloco para vocês. E vocês vão ver quem é que eu estou falando. Não, ele não diz que é o Messias, ele só está dando uma palavra. Vou achar, né? Que agora vocês vão ficar aí curiosos. Ou povo curioso mesmo.